Hoje nós recebemos aqui no RDTV News Leonardo Bocchesi, que é advogado e instrutor de defesa pessoal para mulheres. Seja muito bem-vindo, Léo. Ô, Poliana, muito obrigado por ter me convidado para estar aqui. É uma grande felicidade estar aqui e falar desse projeto que realmente eu conduzo com tanta paixão e realmente eu espero que com ele eu traga benefícios para a sociedade e que possa de alguma forma fazer diferença justamente em dar às mulheres algo tão importante que é a proteção. Antes da gente falar sobre o workshop que vai acontecer, né? Queria saber de você por que ensinar mulheres a se defenderem. Bom, Poliana, o que acontece assim? Primeiro porque a necessidade de defesa, o desejo de se defender é universal. É uma coisa que você quer, eu quero, quem está nos assistindo também quer, isso é universal. Mas existe um tabu de que a mulher não é capaz de se defender de um homem. É evidente que as diferenças elas são levadas em consideração, peso, a força de um homem, a confiança, muitas vezes os homens têm uma coordenação motora um pouco mais desenvolvida e algumas vezes existem armas nas mãos desses mesmos homens. É evidente que existe uma dificuldade, mas através do Krav Maga, que é a arte marcial que eu pratico há 12 anos, nós aprendemos que há caminhos, sim, que podem aumentar muito a capacidade de qualquer pessoa se defender, mesmo a mulher frágil, ante um homem forte e pesado. E essas técnicas de defesa pessoal, elas ajudam também para que a mulher não se livre só da violência física, né, Léo, como também da violência sexual, não é isso? Com certeza, Poliana, assim, quando a gente fala em defesa pessoal, é um produto que eu entendo como maior do que o Krav Maga. O Krav Maga, claro, é uma base muito importante, toda a parte física é baseada no Krav Maga, que é uma arte marcial, existe até uma dúvida se ela é ou não arte marcial pela inexistência de regras, Sim. mas assim, quando se fala em defesa de situações sexuais, nós precisamos de mais elementos do que a defesa pessoal. Por exemplo, visitando as estatísticas de violência, o Anuário de Violência de 2023, temos um dado muito triste de que 65% dos casos de violência sexual são contra crianças de até 13 anos. E quando a gente fala nisso, como combater? Não é com defesa pessoal somente, são rotinas, a gente fala de presença dos pais ou responsáveis na vida das crianças, fala em sensibilizar as crianças para que elas percebam quando uma pessoa está ultrapassando os limites daquela autoridade exercida sobre ela, porque geralmente quem pratica o abuso sexual sobre as crianças são pessoas que têm algum tipo de autoridade, seja até um caso que aconteceu há pouco tempo da equipe de ginástica do Brasil, de que havia treinadores que praticavam a violência sexual, a criança possa perceber e distinguir para que ela possa verbalizar para os responsáveis, os pais, o que está acontecendo. Se ela não percebe, ela não vai verbalizar. E quando a gente fala dessa verbalização, é algo além da defesa pessoal, quando a gente fala de Krav Maga, é algo mais. São elementos que se adicionam aos golpes físicos para que se consiga realmente ter uma sociedade mais segura. Hoje nós percebemos assim que o nosso estado lidera, né, os feminicídios, casos de feminicídios. Em muitos casos a gente vê que o agressor, ele agride essa vítima com arma branca, né, chamada de faca mesmo, que seria algo, pelo nosso entender, quando a gente assiste esses vídeos, né, esses flagrantes, a gente pensa, nossa, se ela tivesse algum tipo de conhecimento, seria possível ela se defender, né? Sim. Você já assistiu a alguns desses vídeos, né, de crimes contra mulheres, que você, como um especialista, olhando ali, né, com seu olhar crítico, pensava, se ela soubesse essa técnica, com certeza ela conseguiria se sair dessa?
Sim, Poliana, o que acontece? Esses vídeos sempre me causaram um impacto muito grande e você mencionou que Mato Grosso, ele lidera, por alguma razão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, quando a gente fala na violência proporcional à população, os estados lideram realmente os feminicídios. Uhum. São Paulo, Rio, estão em último lugar nesse ranking, né? Esse ranking às avessas de violência. E sim, Poliana, assim, eu sempre vejo esses casos, assim, já vi vários vídeos com um olhar crítico, tá? E tem sim como se defender, porque intuitivamente a mulher frente a um homem com ódio, com uma arma na mão e com realmente um intento homicida, ele fica muito, ele se aproxima com muita violência da mulher, né? E o que é intuitivo da mulher fazer, num caso como esse, é se encolher. Ela não vê caminho nenhum, ela não tem como correr, porque não tem velocidade para correr, ou o sapato não é adequado para isso. O que ela faz é se encolher. Ou, o que a gente vê em alguns casos, da mulher tentar pegar a lâmina da arma, da faca, né? Sei que é um assunto pesado para se tratar dessa forma tão crua, né? Mas existem técnicas que não são complexas, elas são arriscadas, mas numa situação como essa, não há risco a se ponderar, o risco ele está presente. Existem realmente técnicas que podem ser muito eficazes para se combater, para se livrar do ataque de faca e aplicar um contragolpe. Existe sim, isso não é irreal, mas não é intuitivo. Precisa realmente aprender para se fazer. E como eu disse, é perigoso. Bom, perigoso é você não ter uma estratégia de defesa. É muito mais perigoso do que qualquer estratégia que você possa adotar. E a gente nunca sabe, né, Léo? A gente pode, tô bem, não tenho com que me preocupar com meu marido, mas independente, a gente não está falando só do nosso companheiro, né? Nós mulheres estamos sujeitas a qualquer tipo de violência a qualquer hora, né? Estamos na rua, estamos nos colocando em risco, estamos passeando, estamos nos colocando em risco, um simples caminhar pelo parque, né? Porque nós somos vulneráveis, infelizmente, né? E a gente sabe que existem vários agressores, vários abusadores aí. E ter essas técnicas, né, pelo menos básicas, já nos dá um pouco mais de segurança para nos defender, né? Sabe, Poliana, uma coisa muito legal que você falou agora é o seguinte. Quando existe um conhecimento de algumas técnicas de defesa pessoal, isso transparece. A confiança, o olhar, a altura dos ombros, como você se movimenta, você transparece mais confiança. Isso por si só já é o item de inibição quando falamos em violência urbana. Uhum. Olha para você e fala assim, não, por alguma razão, digamos, o bandido, né? Ele olha para você e fala assim, acho que há um risco dela reagir e não vou. Então a postura, a prevenção e a postura são a primeira arma de defesa pessoal. Que bacana. Tá? Quando você sabe que você tem um último recurso, que claro, não é um recurso que você vai abusar dele, já que, mesmo porque uma situação física é sempre uma coisa imponderável, incontrolável do resultado, mas você tem aquele recurso, digamos, no bolso, de que você pode vir a fazer uso se for necessário, isso transparece e já causa, sim, uma inibição de que você seja atacada. Legal. Leonardo Bocchese, ele é praticante de Krav Maga há mais de 12 anos e agora está com um workshop, né? Exatamente. É no dia 3 de junho e também no dia 10. E eu quero que você traga mais informações para a gente, quem pode participar, né? Para aprender essas técnicas, onde fazer a inscrição, como funciona, Léo? Bom, Poliana, assim, o que eu, digamos, prometo num workshop, sempre que eu ministro esses encontros, é que as mulheres elas vão sair de lá com técnicas prontas para serem aplicadas, mesmo porque tudo que você demorar em termos de defesa pessoal mais do que 10 minutos para se aprender, não vai funcionar na prática. Porque a inteligência emocional, que também é dos itens que eu trabalho nesse conjunto
Quando você está realmente no momento de tensão extremo, você só faz aquilo que é intuitivo, aquilo que está realmente gravado e aquilo que é simples. Então, a inteligência pessoal, ela perspassa por todo o conteúdo, é um item inerente a tudo que se diz respeito à defesa pessoal, tá? E o que eu prometo nesse workshop é que, de fato, vai se haver um ganho efetivo de capacidade de reação. Para mais informações, nós mudamos o local do workshop, o local está sendo definido, tá? Era um local, está sendo definido, mas para informações mais aprofundadas, o meu Instagram, né, que você vai divulgar, é o local para que as pessoas consigam realmente entender um pouco mais do que vai ser, como vai ser, e que, acreditem, vão sair de lá mais preparados do que entraram. E o Léo também participa de projetos sociais, né, ajudando mulheres, né, que estão vulneráveis, que foram vítimas de violência pelo Poder Judiciário também, ele já me contou aqui. Léo, mas pra gente finalizar, eu queria que você, não sei se dá para você ensinar alguma técnica básica, assim, que fique tranquilo de explicar pra gente, pra quem está nos assistindo, algo que a gente possa fazer. Fui abordada por um bandido, enfim, o que eu posso fazer nesse primeiro momento? Né, você já disse que a postura já intimida para a pessoa já pensar duas vezes antes de me abordar, né? Mas o que eu posso... Ele chegou até mim, me abordou. O que eu posso fazer nesse primeiro momento? Bom, você está falando uma situação de que você chegou a ser abordada. Isso. Bom, o que acontece? Quando você foi abordada, não está mais sob a proteção os bens materiais. Você tem que direcionar a proteção para a sua integridade física e sua vida. O que acontece? No momento em que você é abordada, possivelmente o bandido está tão ou mais nervoso que você. Então, a melhor estratégia para você se defender de um assalto é tentar acalmar o bandido. Como? Por exemplo, as mãos sempre à mostra, nunca deixar as mãos ocultas, dentro de bolso, para trás. Nunca olhar nos olhos dele. Um olhar difuso, assim, um olhar como que estou te vendo, mas não seria capaz de te reconhecer. Sim. Isso que ele vai, digamos, considerar para ver se ele vai embora depois do assalto ou se ele vai algo pior. Então, o que se faz no momento desse é considerar que não está mais em jogo seus bens materiais, você vai entregar e se comunicar com ele. Se você vai, por exemplo, entregar a sua bolsa, você, com esse olhar difuso, sem olhar direto para os olhos, você comunica se ele quer pegar, se você deve pegar, se ele quer levar o carro, se ele quer o quê. Então, a comunicação, para que ele se sinta seguro, para que ele pratique aquele ato e seja o mais rápido possível e que você consiga manter a sua vida em detrimento dos seus bens materiais. E caso eu queira reagir? Então, assim, por exemplo, o que acontece? É uma situação que... Muito risco, né? O que acontece? Todo mundo tem os seus limites. Por exemplo, quando é uma situação que envolve somente bens materiais, essa é a estratégia. Mas pode ser que se ultrapasse isso. Por exemplo, se você é abordado, sua família está dentro do carro, e ele diz, eu vou levar o carro com todo mundo dentro. O que acontece? Nós ouvimos de modo geral que o melhor a se fazer é nunca reagir a um assalto. O que eu falei é o caso, no caso inicial, é quando existe um bem material envolvido. Leva, a gente trabalha, a gente repõe. Tá? No segundo caso, eu quero que você se afaste do carro e eu vou levar o carro com todo mundo dentro. No meu caso, por exemplo, ultrapassou os limites. Eu não vou permitir que ele leve o carro com as pessoas dentro. E aí que entra as técnicas de defesa pessoal, para que mesmo diante de uma pessoa armada, você possa aplicar as técnicas da melhor forma possível, porque ali
você está disposto a arriscar a própria vida. Então, tudo que você estiver disposto a arriscar a própria vida, arrisque. Mas é melhor que você faça com as técnicas, especialmente aprendidas pelo Krav Maga, para que você não faça de qualquer forma. Porque no caso como esse, se você fizer de qualquer forma, por exemplo, no caso que envolva uma arma de fogo, nunca perder o olhar sobre a arma. Por que eu vejo alguns vídeos? Uma reação contra alguém com uma arma de fogo que está em risco a vida sua ou da sua família, e uma reação de qualquer forma, uma reação, por exemplo, em que se avança sobre o agressor desconsiderando a arma. Uhum. Um exemplo disso. Então, tem um dos princípios que eu ensino nos encontros, que é quando existe uma arma em jogo, sempre o foco é na arma. Então, se for para você fazer uma reação em que estiver em risco a sua vida ou de outras pessoas, coisas muito valiosas que você está disposto a arriscar a sua vida para isso, que você faça com as técnicas, não de qualquer forma. Então, essa que é a escala que eu apresento. É para fazer? É risco de vida? Não sou disposto a abrir mão disso? As técnicas. Tem mais chance de dar certo também, né, Léo? Tem mais chance de dar certo, com certeza, do que de uma forma atabalhoada, ou então desesperada. Ou então, me veio agora uma lembrança de uma cena que eu vi, de um assalto numa loja em que uma mulher estava sozinha e um homem entrou armado. Bom, primeiro, ali não estava em jogo nada mais do que os bens materiais da loja, o dinheiro do caixa e tal. Uhum. Ok. O que seria a melhor situação? O primeiro exemplo. Mãos expostas, um olhar difuso, acalmar, entregar, e ele que vai embora. Ok. Uhum. O que aconteceu? Ela resolveu reagir. Só que ela reagiu no meio termo. Ela ficou ali sem uma convicção do que estava fazendo, ela agarrou o braço, ela fez o mais ou menos. Então, se for para reagir, tem que ser no 100%, com total convicção. O meio do caminho é muito perigoso. Ela acabou não sendo, né, não levou nenhum tiro, nada, mas é uma situação de risco altíssimo, que ela não sabia o que estava fazendo, ela agiu no desespero, ela agiu de forma impensada, né? E ali podia ter um desfecho realmente trágico. Então, se é para fazer, é fazer com total energia e total capacidade para que seja efetivo, nunca ao meio do caminho. Léo, muito obrigada pelas informações, né? E fica aqui o convite para você aí de casa, né? Você mulher que quer fazer esse curso, esse workshop, aprender algumas defesas pessoais, né? Poliana, olha, eu agradeço muito o espaço que você deu para apresentar essas ideias do projeto. Fiquei muito feliz de compartilhar aqui contigo. E sempre que eu falo disso, eu aprendo mais, eu percebo, de fato, quanto isso existe um espaço para que, de fato, as mulheres elas consigam atingir um pé de igualdade maior em relação aos homens quando se fala em defesa, e que o objetivo desse projeto, por mais que traga algumas coisas ligadas assim a reações até mais violentas, o objetivo do projeto é a paz, porque só se tem paz quando se tem respeito mútuo. E quando se percebe que as partes têm capacidade de reação e de empoderamento, o respeito acontece e, consequentemente, a paz também. Isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo pelo nosso site.